Steven Spielberg é o meu diretor favorito, mas eu confesso que eu tinha pouco interesse nesse remake de Amor, Sublime Amor. Porque, sei lá, eu achava que tinham projetos mais interessantes para o Spielberg fazer do que simplesmente refilmar uma obra que já é considerada clássica. Até que eu reassisti o original de 1961, que eu só tinha visto quando era criança, e cara, eu me apaixonei pela história porque ela realmente é muito envolvente. West Side Story, ou Amor, Sublime Amor, é sobre duas gangues rivais que brigam em Nova York nos anos 50, que são os Sharks, que é formada pela comunidade porto-riquenha de Nova York, e os Jets, que são formados por americanos de origem polaca ou irlandesa. E aí, no meio dessa guerra de gangues, o Tony, que faz parte da gangue dos Jets, conhece a Maria, que é a irmã do líder dos Sharks, e se apaixona por ela. E aí, lógico que esse amor não vai dar certo, mas a gente vê como tudo isso vai se chocando nesse musical. Então, reassistindo esse filme, eu consegui ver por que essa história continua ecoando por tantas gerações, mas o que mais me chamou a atenção foi o quanto as maiores qualidades de Amor, Sublime Amor se encaixam como uma luva no estilo de direção do Spielberg. Por exemplo, uma câmera super dinâmica que te envolve na ação, marca registrada do Spielberg. A coreografia e o timing perfeito dos atores em planos longos que contam a história de forma visual, mesma coisa. A trama sobre filhos de famílias despedaçadas buscando seu lugar, o Spielberg adora histórias sobre famílias quebradas tentando se unir, tentando alguma redenção. A música clássica inconfundível do Leonard Bernstein, que é uma inspiração direta para o estilo musical do John Williams, que é o maior parceiro do Spielberg. E um forte apelo visual com imagens cheias de simbolismo, como por exemplo essa cena que mostra o casal nas escadas que mais parecem barras aprisionando um amor que já nasce fadado ao fracasso. É um prato cheio para um diretor com fôlego e o Spielberg com seus 75 anos está com fôlego de sobra. Além disso, o projeto tem uma dose emocional extra porque ele é dedicado para o pai do Spielberg, com quem ele nunca teve uma relação boa na juventude, mas ainda assim ele tem memórias muito fortes com Amor, Sublime Amor, porque esse era o filme favorito do pai dele, e ele lembra de ter esse momento ali, mesmo numa família que não se dava muito bem, de conciliação quando todos paravam para assistir esse filme e quando ele ficava ouvindo as trilhas sonoras depois. Mas o que ele faz com tudo isso e o que ele acrescenta nessa versão? Bom, primeiro que visualmente o filme é maravilhoso, cara, é muito bonito mesmo. Com a direção de fotografia, o design de produção e as escolhas de linguagem da câmera, o Spielberg consegue passear muito bem entre ações que são mais realistas, que são mais naturais, e fazer transições para momentos lúdicos que se entregam para essa poesia visual que os musicais conseguem fazer. Além disso, ele equilibra muito bem o respeito à obra original com uma repaginada, uma atualizada nos números musicais, para não parecer que ele está simplesmente copiando e colando o que veio antes. Tipo, a música do Leonard Bernstein, que é clássica, né? Como é que você vai mexer nisso? Ele escolhe não mexer, a música não muda, ela tá do jeito que era no original, os mesmos arranjos, as mesmas notas, ele não tenta dar uma pegada pop, ele não acrescenta alguma música nova, nada, é do jeito que era e funciona. Já a coreografia das cenas, o local onde elas acontecem e até a ordem das músicas são mudadas, são ajustadas para trazer umas novidades pontuais que na maioria das vezes são muito bem-vindas. Por exemplo, o bairro todo agora parece num estado semi-demolido, cheio de escombros, porque as pessoas estão sendo forçadas a deixar suas casas, já que a prefeitura decidiu demolir tudo e construir um condomínio de luxo em cima para pessoas ricas. E isso funciona em dois níveis, tipo, visualmente, a cidade toda ganha esse aspecto de cidade sitiada de guerra, tipo como a França ocupada pelos nazistas, o que acaba tornando essa guerra entre as gangues muito mais palpável, né, de um jeito visual. E em termos de significado, fica muito mais claro a futilidade dessa briga toda, porque em alguns dias todos eles vão ser despejados dali, então, cara, eles estão no mesmo barco, todos eles são iguais. Agora, eu tenho sentimentos mistos com relação a algumas escolhas de roteiro. O filme original usa arquétipos bem básicos do texto shakespeariano, né? O casal apaixonado, os líderes das gangues, enfim. Ele faz isso basicamente para destacar a música e as ideias acima dos personagens, né? Os personagens estão ali mais como veículos para a gente aproveitar a discussão que eles estão propondo e também aproveitar a parte musical. Já o roteiro do remake busca aprofundar um pouco mais esses personagens. Assim, todos do núcleo principal ganham alguns diálogos e cenas a mais, o que não necessariamente é uma coisa ruim, mas que levantou algumas questões para mim.
Quando você assiste musicais, existe uma suspensão de descrença que acontece ali, né? Você vê a galera cantando na rua assim e você entende que, beleza, isso não é real, mas eu aceito, eu compro. Quando você expande essas cenas que acontecem entre uma música e a outra, cara, essa demorazinha que leva pra voltar, às vezes te faz esquecer que você tá vendo um musical. É bem sutil. Mas aí quando um personagem volta a cantar, tipo assim, do nada, leva alguns minutinhos para você suspender de novo a descrença e embalar de novo nessa narrativa sonora dos musicais. Não é exatamente um problema, mas, sei lá, é só uma coisa que eu senti nesse filme e que distancia ele um pouco daquela elegância mais simples do original. Agora, eu acho que talvez a mudança que eu menos gostei foi a dinâmica da relação entre o Tony e o Riff. No original, eles são melhores amigos, e mesmo que o Tony não queira fazer parte da gangue mais, o Riff acredita cegamente nele. Cara, ele continua acreditando no amigo ao longo do filme inteiro, o que faz com que o desfecho dessa relação seja muito mais trágico, muito mais contundente. Já no remake, o roteiro cria um conflito entre os dois e sustenta esse conflito ao longo da história toda, o que eu acho que, sei lá, traz uma dramaticidade que a relação dos dois nunca precisou. Tipo, já tem drama o suficiente no resto do filme, e fica uma sensação de que a gente nunca viu exatamente os motivos para eles serem melhores amigos, porque eles passam o filme inteiro se estranhando, brigando. Outra questão que eu fico em cima do muro é a decisão de mudar a ordem dos números musicais. Na verdade, isso funciona bem para adequar essas mudanças que aconteceram no roteiro. E, por exemplo, eu gosto bastante de como eles pegam algumas músicas que eram cantadas pelo elenco secundário e dão para os personagens principais. Assim você concentra o foco nesse núcleo principal e isso ajuda a história a ficar um pouco menos dispersa. Mas eles pegam a música I Feel Pretty da Maria, né, que a Maria canta, que é uma das músicas mais famosas do musical. I feel pretty, oh so pretty. E eles colocam ela exatamente depois de um momento super dramático e como ela é uma música bem feliz, isso acaba quebrando o tom sério que vinha sendo construído tão bem. Só que isso também torna a cena bem agridoce de um jeito bom, porque logo depois ela vai receber uma notícia terrível e o contraste dessa notícia ruim com o momento super feliz que ela estava tendo antes, que ela estava botando para fora todas as suas esperanças, acaba adicionando um nível de tragédia a mais pro negócio todo. De novo, sentimentos mistos. O que, cara, é uma coisa legal, porque é sempre bom quando um remake de uma obra tão clássica consegue provocar esses questionamentos e botar a gente para pensar. Agora, se tem um lugar que eu acho que o remake do Spielberg consegue melhorar absurdamente o original, é na forma como ele lida com a personagem da Rita Moreno. Ela é a atriz que interpretou a Anitta no filme de 61, que, sei lá, pra mim é de longe a personagem mais interessante, mais multifacetada do original. E aqui o roteiro coloca ela no lugar do velhinho que era o dono da farmácia no original, e que funcionava meio como uma figura paterna para o Tony, então nesse novo filme ela vira uma figura materna para ele. Só que o interessante é que eles estabelecem que ela foi casada com o velhinho que era dono da farmácia, ele um americano tradicional e ela uma mulher de origem porto-riquenha também. Então é muito bonito e por isso mesmo ainda mais trágico, porque essa relação simboliza que a relação entre o Tony e a Maria poderia dar certo, ela poderia ser duradoura, eles poderiam viver a vida juntos, o que acaba sendo muito mais trágico quando as coisas começam a dar errado. E assim, não é nenhum segredo que a Rita Moreno devora as cenas que ela participa, o que, com certeza contribui muito para esse envolvimento todo. Aliás, todos os atores estão muito bem no filme, com destaque para Rachel Zegler, que faz o seu papel de estreia aqui, e principalmente a Ariana DeBose, que faz a Anitta nessa versão atual, o que, cara, não me surpreende porque, de novo, é a personagem mais interessante da história e a gente tem uma atriz que também traz muito para esse papel, que consegue, cara, segurar a cena com uma energia e com uma complexidade, porque ela passa por situações que são muito mais tensas do que inclusive a Maria, e o jeito como ela sai dessas situações é ao mesmo tempo extremamente digno, mas também um tanto cruel, que, cara, não deixa de ser interessante, porque a gente fica pensando nessa cascata de acontecimentos, né? Uma coisa que leva a outra, que leva a outra e que leva ao final do filme, e ela tem um papel de responsabilidade nisso que é complexo, não é fácil julgar, não só é o mérito da história original, mas que a Ariana DeBose continua carregando com extrema eficiência aqui com a atuação dela. Sem contar que ela dança muito, todos eles dançam muito, é maravilhoso, os números musicais são incríveis.
Enfim, esse filme é melhor ou pior que o original? Cara, as duas versões existem, os clássicos são clássicos e têm o seu lugar, mas também é muito legal ver uma versão diferente que pode até servir como uma porta de entrada para as pessoas que não conheciam o que veio antes. E se tem uma coisa que esse novo filme do Spielberg faz muito bem, é pegar todas as discussões que o original levantava de forma mais sutil e falar sobre isso abertamente, porque hoje a gente pode fazer isso. Só que mais do que uma releitura socialmente relevante, inclusiva, né? Esse filme é um ato de paixão de um cineasta. Ele é uma carta de amor do Spielberg pro pai dele e também pro cinema como um todo. E, cara, isso a gente não vê todo dia. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações, me segue no Instagram porque lá eu comento as coisas de um jeito mais direto e comenta aí embaixo para a gente continuar discutindo o filme depois que ele acaba.